Você já sentiu que suas orações se perdem no vazio? Que Deus está distante justamente quando você mais precisa? Hoje quero revelar a você uma verdade que mudará para sempre a sua maneira de orar e de se relacionar com Deus. Trata-se de compreender como realmente funciona o coração do nosso Pai Celestial e por que suas respostas chegam exatamente no momento certo. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos os segredos divinos que Jesus ensinou sobre a oração eficaz. Vamos explorar por que algumas orações parecem ser respondidas imediatamente, enquanto outras exigem tempo, e como a sua fé pode acelerar as respostas do céu. Antes de começarmos, quero que declare nos comentários: Deus, abra o meu coração para receber os teus segredos de oração e fé. Que essa declaração seja o seu primeiro passo rumo a uma vida de oração poderosa e respostas divinas aceleradas. Vamos começar. Número 1. Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você dobra os joelhos e sussurra sua oração, talvez pense que suas palavras sobem lentamente, procurando o ouvido de Deus. Mas a verdade é que no instante em que você clama, o céu já ouviu a sua voz. Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz com clareza: clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não diz, talvez eu te responda, nem quando eu tiver tempo. Diz, eu te responderei. No entanto, a resposta nem sempre chega no momento em que o seu coração ansioso espera, porque o tempo de Deus se move em uma dimensão que os seus olhos não podem medir. O relógio dele não se guia pelos ponteiros humanos. Enquanto para você passam dias, semanas ou até anos, para ele tudo é um instante dentro de um plano eterno. Aquilo que hoje parece um atraso, no céu é a sincronização perfeita de cada peça da sua história. Ele não apenas ouve o que você pede, mas também conhece aquilo que você ainda não aprendeu a pedir. Sabe que às vezes o seu coração precisa ser moldado, fortalecido e alinhado antes de poder receber aquilo que tanto deseja. Quando você ora, a resposta de Deus não fica esperando em uma fila. É como se, no mesmo momento em que você pronuncia o seu pedido, uma ordem fosse dada no céu. Está feito. Mas assim como a semente plantada precisa de tempo para romper a terra e virar fruto, assim também a resposta precisa encontrar o terreno da sua vida preparado para sustentar a bênção. A preparação do coração é tão importante quanto a própria oração, porque um coração imaturo pode desperdiçar aquilo que Deus entrega antes do tempo. Eu sei que às vezes dói esperar. Você olha ao redor e vê outros recebendo aquilo que você já pede há tanto tempo, e sua fé começa a vacilar. Mas as respostas demoradas não são negativas. São presentes embrulhados com tanto cuidado que não podem ser entregues antes do dia exato. A espera não é castigo. É a oficina secreta de Deus, onde Ele lapida a sua fé, fortalece o seu caráter e te ensina a depender mais da voz dele do que das suas circunstâncias. Há momentos em que a resposta dele é não, e isso pode te quebrar por dentro. No entanto, com o tempo, você vai perceber que por trás de cada não havia um sim melhor, maior, mais seguro. Ele vê os caminhos que estão ocultos aos seus olhos, conhece os perigos que você nem imagina, e o amor dele o move a te proteger até mesmo dos seus próprios desejos apressados. Um não de Deus nunca é vazio. Ele sempre vem carregado de propósito e de cuidado. A sincronização divina é um mistério. Às vezes, a resposta que você espera depende de peças que ainda não estão prontas. Pessoas que precisam entrar ou sair da sua vida, portas que precisam se abrir, batalhas invisíveis que precisam ser vencidas. Deus considera fatores que a sua mente não consegue alcançar. Aquilo que para você parece um simples milagre,
Para ele, é uma obra-prima que envolve céu e terra, passado e futuro, e cada detalhe precisa se encaixar em perfeita harmonia. Por isso, quando você sentir que a sua oração se perde no silêncio, não pense que o céu está fechado. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É como o momento em que o agricultor, depois de plantar a semente, confia que a terra fará o seu trabalho antes de ver o broto nascer. A sua fé se fortalece quando você aprende a confiar nesse silêncio, porque entende que por trás dele há movimento. Há mãos invisíveis trabalhando a seu favor. Hoje, Deus te diz: filho meu, quando você sentir que a sua oração se perde no silêncio, lembre-se de que no meu coração já está ecoando a resposta perfeita. Meu tempo não é demora, é precisão divina aguardando o momento exato para te abençoar. Ele não chega atrasado, porque onde ele habita não existe cedo ou tarde. Existe propósito, existe amor. E existe certeza. Então, continue pedindo com fé, continue clamando com o coração e continue crendo que a resposta dele chegará mais rápido do que você imagina. Talvez não no calendário que você pendurou na parede, mas no instante exato em que a sua vida e a vontade dele se encontrarem em perfeita sincronia. Nesse dia, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Porque o que você vai receber não será apenas uma resposta, será uma manifestação do amor eterno dele, desenhada sob medida para o seu coração. Número 2. Quando as lágrimas se tornam chaves celestiais. Há momentos na vida em que as palavras não são suficientes e tudo o que você pode oferecer a Deus são lágrimas. Lágrimas que não são simples gotas de tristeza, mas confissões líquidas da alma. O Salmo 51, versículo 17, nos lembra que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso significa que, mais do que rituais ou palavras decoradas, o que abre as janelas do céu é um coração que reconhece sua fragilidade e sua necessidade desesperada do Criador. Quando o seu coração se quebra, quando você derruba os muros do orgulho, algo acontece no invisível. As distâncias diminuem. O céu se inclina até você e a voz do Pai se torna mais audível. É como se suas lágrimas fossem chaves que se encaixam perfeitamente na fechadura dos tesouros de Deus. Não se trata de convencê-lo com sofrimento, mas de permitir que sua alma se esvazie de autossuficiência para que ele possa preenchê-la com sua graça. A humildade genuína tem um poder que muitas vezes subestimamos. Ela quebra as barreiras que nós mesmos levantamos entre o céu e a terra. Enquanto o orgulho endurece o coração e apaga a fé, a humildade abre caminhos que antes pareciam bloqueados. É por isso que muitas respostas divinas chegam mais rápido àqueles que se rendem, não porque Deus premia a dor, mas porque um coração rendido está pronto para receber sem impor condições. Talvez você já tenha sentido que suas orações batem em um teto invisível. Pode ser que até tenha duvidado se Deus realmente te escuta. Mas há algo que você precisa saber. Um suspiro sincero, vindo de um coração arrependido, tem mais força no céu do que 1000 palavras ditas por hábito. As lágrimas de arrependimento são orações que nunca se perdem. São como cartas escritas diretamente na palma da mão de Deus. O arrependimento genuíno não é um castigo, é uma porta para a restauração. O inimigo quer que você acredite que, se reconhecer seus erros, será rejeitado. Mas no reino de Deus, acontece o contrário. Quando você admite sua necessidade, o abraço do Pai se torna mais forte. Não é destruição o que ele vê quando você se quebra, mas uma oportunidade de te reconstruir sobre fundamentos mais sólidos. Algo profundo acontece no instante em que você decide deixar o orgulho e aceitar sua fragilidade diante de Deus. A paz dele, aquela paz que não depende das circunstâncias, desce como um manto sobre a sua alma. De repente, mesmo que a situação não tenha mudado, seu coração bate com calma.
porque você sabe que está seguro em suas mãos. Essa paz é o sinal de que você já foi ouvido e que a resposta dele está a caminho. Um coração orgulhoso bloqueia as bênçãos, porque tenta se sustentar sozinho. Mas um coração humilde as atrai, porque reconhece que tudo o que é bom vem do alto. Deus não está buscando perfeição externa, mas sinceridade interna. Ele prefere um coração quebrado, mas verdadeiro, do que um que aparenta estar bem, mas está vazio por dentro. Não se envergonhe de chorar diante do seu Criador. Ele é o único que entende cada lágrima antes mesmo que ela toque seu rosto. Essas lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de um amor tão grande que você se permite ser visto como realmente é. E é aí, nessa transparência, que o céu se move com mais rapidez a seu favor. Quando você clama com fé e apresenta seu coração quebrantado diante de Deus, não está apenas pedindo uma resposta, está abrindo um canal direto para que o amor restaurador dele flua até você. É nesse estado, quando você já não se apoia em suas forças, que pode experimentar a mais doce proximidade do Pai. Por isso, hoje Deus te lembra: quando o seu coração se quebra diante de mim, não é destruição o que vejo, mas a porta perfeita por onde posso entrar com o meu amor restaurador. Suas lágrimas são as chaves que abrem meus tesouros celestiais. Então, não esconda sua dor. Entregue-a. Não cubra suas feridas. Mostre-as. Não tema que sua fragilidade o afaste, porque é justamente o que o atrai para perto de você. E quando fizer isso, vai descobrir que as respostas que tanto esperava não apenas chegam, mas chegam mais rápido do que imaginava, trazendo paz, cura e uma nova história escrita pela mão dele. Número 3. Decifrando as chaves do reino celestial. Existem promessas de Deus que se cumprem simplesmente porque Ele assim determinou. Promessas como seu amor incondicional, sua fidelidade e sua presença constante não dependem do que você faz ou deixa de fazer, porque fazem parte da sua natureza eterna. No entanto, há outras promessas que funcionam como chaves e fechaduras. Estão lá, esperando para serem abertas, mas exigem que você pegue a chave certa e a use. O versículo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos dá um exemplo claro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse seja então revela que há um código espiritual que precisamos entender. Deus não coloca condições para complicar sua vida, mas para te formar, para te levar a um nível de maturidade onde você não apenas receba a bênção, mas saiba administrá-la. Cada promessa condicional é como um convite para crescer, um chamado para participar ativamente do que Ele quer fazer em você. E quando você entende isso, deixa de ver a obediência como um peso e passa a enxergá-la como um privilégio. Cada C na palavra é uma porta que conduz a um então cheio de graça. O problema é que às vezes queremos o então sem atravessar o C. Queremos cura sem arrependimento, queremos provisão sem obediência, queremos direção sem busca. Mas Deus, em seu amor, nos lembra que a bênção não é um prêmio por esforço, mas o fruto natural de um coração que caminha em sintonia com Ele. Quando Ele fala sobre nos humilharmos, não está pedindo que vivamos esmagados, mas que reconheçamos nossa dependência dEle. Quando nos convida a orar e buscar sua face, é porque sabe que nessa busca encontramos mais do que respostas. Encontramos a sua presença. E quando nos chama a nos afastar de caminhos errados, não é para nos tirar prazer, mas para nos livrar da destruição que esses caminhos trazem. As condições divinas não são obstáculos, são chaves mestras. A humildade abre portas que o orgulho fecha. A oração conecta o céu à terra. A busca apaixonada pelo seu rosto afina o seu ouvido para escutar sua voz. O arrependimento limpa o terreno para que a bênção não se perca.
Cada uma dessas chaves não apenas ativa uma promessa, mas inicia um efeito em cadeia. Uma resposta traz outra. Uma cura abre caminho para uma nova missão. Uma provisão desencadeia uma oportunidade maior. Imagine que Deus colocou diante de você um baú cheio de bênçãos desenhadas especialmente para a sua vida. Esse baú tem o seu nome, mas está trancado. As chaves estão em suas mãos: humildade, oração, busca, arrependimento. Enquanto você as mantiver no bolso, o baú continuará fechado. Mas no momento em que você as usar, o céu se abrirá e começará a derramar tudo aquilo que estava esperando. Deus respeita tanto a sua liberdade que não força as promessas condicionais sobre você. Ele quer que você escolha, que participe do processo, que desfrute não apenas do resultado, mas do caminho que te levou até ele. É por isso que muitas vezes, quando você acha que a resposta está demorando, na verdade, ele está esperando que você pegue a chave e a gire. E quando você faz isso, quando cumpre o "se" com amor e entrega, o "então" chega mais rápido do que você imagina. Não porque Deus tenha mudado de ideia, mas porque, naquele instante, sua vida se alinhou com a vontade dele. E isso libera tudo o que estava retido para você. Hoje, ele te lembra que suas promessas não são caprichos divinos, mas convites ao crescimento. Que cada condição que você encontra na Bíblia é uma oportunidade de se aproximar mais do coração dele e amadurecer na fé. E que, ao cumprir essas condições, você não apenas recebe a bênção, você se torna alguém capaz de contê-la e multiplicá-la. Então pegue as chaves, abra o baú e permita que o céu derrame sobre você aquilo que estava esperando o momento exato para ser entregue. Porque no reino, as promessas adormecidas despertam quando o coração decide obedecer por amor. E é nesse momento que Deus responde mais rápido do que você imaginava. Número 4. Quando o invisível se torna mais real do que o visível. A fé é essa ponte misteriosa que une o que os seus olhos veem com aquilo que Deus já decretou no invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 1, expressa isso com uma clareza sobrenatural. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é um sentimento passageiro, nem uma ilusão otimista. É uma convicção tão sólida que se atreve a crer naquilo que ainda não aconteceu, como se já fosse realidade. Quando você vive com fé genuína, sua maneira de interpretar a vida muda completamente. Crer não significa ignorar os problemas ou negar a realidade. Significa enxergar uma realidade maior do que os problemas, uma realidade que vem do próprio coração de Deus. A fé não é fechar os olhos e torcer pelo melhor. É abrir os olhos espirituais para enxergar o que o mundo natural ainda não consegue mostrar. Deus responde ao nível de fé com que nos aproximamos dele. Se você se aproxima duvidando, sua expectativa será pequena e o resultado também. Mas se você se aproxima com a certeza de que a sua palavra é verdadeira, mesmo antes de ver o milagre, o céu se abre e o invisível começa a tomar forma na sua vida. A fé autêntica não é passiva. Ela produz evidências tangíveis no mundo natural. Às vezes são curas físicas, outras vezes são portas abertas, reconciliações, provisões ou forças renovadas para continuar. A lógica humana diz, ver para crer. Mas a lógica divina é o contrário, creia para ver. O reino de Deus se move por essa lei espiritual. Muitos não veem a manifestação das promessas porque esperam provas antes de confiar, quando na verdade é a confiança que abre o caminho para que as provas apareçam. Foi por isso que Jesus disse que, se tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos dizer a uma montanha que se movesse, e ela se moveria. Uma fé fraca gera resultados limitados, não porque Deus seja limitado, mas porque a fé é o canal pelo qual o seu poder se manifesta. Quanto mais firme e constante é a sua fé, mais espaço o poder de Deus tem para agir.
Uma fé forte se constrói com intimidade com Ele, com meditação na Sua palavra e com a experiência de confiar nas pequenas coisas para depois poder confiar nas grandes. É importante entender que a fé não é um sentimento que oscila com as suas emoções. Você pode sentir medo e ainda assim ter fé. Pode estar no meio de uma tempestade e ainda assim escolher crer. A fé é uma decisão consciente de confiar contra toda evidência contrária, porque a sua segurança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Quando sua fé se alinha com a vontade dele, os milagres deixam de ser raros e se tornam inevitáveis. Não porque você manipula Deus, mas porque você entrou em sintonia com o que ele já deseja fazer. É como sintonizar uma frequência. De repente, o seu coração pulsa no ritmo do céu e aquilo que era invisível começa a se manifestar. Imagine que sua fé é como um telescópio espiritual. A olho nu, o céu parece um manto escuro com alguns pontos de luz. Mas quando você olha através do telescópio, descobre galáxias, cores e formas que sempre estiveram ali, embora antes você não pudesse vê-las. Assim é a fé. Ela não cria a realidade do reino de Deus, apenas permite que você a veja e experimente enquanto ainda caminha sobre a terra. Por isso, quando você orar, não ore na incerteza de se Deus pode ou não fazer. Ore com a certeza de que Ele já está agindo. Quando você clamar, não faça esperando que talvez Ele te ouça. Clame sabendo que você já foi ouvido e que a resposta está vindo, mesmo que ainda não tenha batido a sua porta. Deus quer que você entenda que sua fé é mais do que uma ferramenta. É um canal de conexão direta com o poder e o coração dele. Você não precisa de uma fé gigantesca, precisa de uma fé viva, real, que tenha coragem de crer mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Hoje ele te lembra. Quando o invisível se tornar mais real do que o visível para você, então você terá descoberto o verdadeiro poder da fé. Você não apenas mudará sua perspectiva, mudará sua realidade. Então pegue esse telescópio espiritual, foque sua visão nas promessas e permita que sua certeza em Deus transforme o que você vê, o que você espera e o que você vive. Porque no reino eterno, aquilo que você crê com o coração termina se manifestando diante dos seus olhos. Número 5. No tribunal do céu, você nunca está sozinho. No céu existe um tribunal. Não é um tribunal humano com juízes corruptíveis e leis mutáveis, mas um tribunal eterno, justo e perfeito, onde cada palavra, cada ato e cada intenção do coração são conhecidos sem erro. Ali, nesse lugar onde se decidem assuntos que transcendem o tempo e o espaço, suas petições e necessidades são apresentadas com total clareza. E o mais impressionante é que você não está sozinho diante desse tribunal. Você não precisa se defender sozinho, porque tem o melhor advogado do universo, Jesus Cristo, o justo. 1 de João, capítulo 2, versículo 1, declara isso com ternura e autoridade. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso significa que mesmo quando você tropeça, mesmo quando falha, Jesus não se afasta de você. Ele se coloca ao seu lado como seu defensor. Ele não se envergonha de te representar, porque seu amor é maior do que o seu erro. Neste tribunal celestial também existe um acusador. A Bíblia o chama de o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite apresenta acusações contra você. Ele leva diante de Deus lembranças dos seus pecados, dos seus erros passados e das suas fraquezas atuais. Mas todas as vezes que o inimigo levanta a voz para te condenar, Jesus se levanta para te defender. Ele não apresenta desculpas baratas nem justificativas frágeis. Ele apresenta seu sangue como argumento legal perfeito. Esse sangue derramado na cruz não é apenas símbolo de amor, é a evidência irrefutável de que a sua dívida foi paga por completo. Suas orações não chegam ao céu como papéis sem valor.
Elas chegam acompanhadas pela intercessão de Cristo. Cada palavra que você pronuncia em oração é apresentada ao Pai por aquele que conhece perfeitamente o coração dele e o seu. Isso significa que você não está orando de um canto esquecido da terra. Você está orando em aliança com o Filho amado do Pai, que sempre tem a última palavra em qualquer caso apresentado no tribunal celestial. E você não conta apenas com ele, mas com toda a corte celestial. Anjos, testemunhas espirituais e a nuvem de crentes que já estão na presença de Deus celebram todas as vezes que a justiça divina se manifesta a seu favor. Cada acusação do inimigo já tem uma resposta preparada. Cada tentativa de te condenar está destinada ao fracasso, porque a defesa de Cristo nunca falha. Pense por um momento. Em um tribunal humano, um bom advogado pode te livrar de uma sentença injusta, mas aqui estamos falando do advogado que não apenas defende sua causa, ele pagou com o próprio corpo a condenação que era sua. Ele não luta pela sua liberdade de forma distante ou fria. Ele conquistou sua liberdade com mãos perfuradas e um lado traspassado. Quando o acusador insiste em lembrar quem você foi, Jesus lembra ao Pai quem você é agora nele. Quando o inimigo tenta pintar sua vida com culpa e vergonha, Jesus apresenta o quadro completo da sua redenção, com cada mancha lavada pela sua graça. O sangue de Cristo não perde validade. É tão poderoso hoje quanto no dia em que foi derramado, e é o fundamento da sua defesa eterna. Por isso, toda vez que você orar, faça isso com a segurança de que sua petição não está sendo avaliada ao acaso, mas defendida com zelo por aquele que deu a vida por você. Ele conhece perfeitamente a lei do céu e a aplica com amor e justiça a seu favor. Não existe sentença mais segura do que aquela que vem de um juiz que também é seu pai e de um advogado que também é seu irmão e salvador. Lembre-se disto. Toda vez que o acusador levanta sua voz contra você, Jesus levanta suas mãos, marcadas pelos cravos. Não há argumento mais poderoso em todo o universo do que o amor sacrificial dele por você. Essa é a prova que encerra qualquer processo e sela qualquer sentença a seu favor. Portanto, não tenha medo de se apresentar ao tribunal celestial. Não vá com temor, mas com gratidão. Não vá com insegurança, mas com confiança, porque nesse tribunal você nunca está sozinho, e o resultado já foi decidido a seu favor desde a cruz. Número 6. O nome que faz o inferno tremer e o céu sorrir. O nome de Jesus não é uma palavra comum, não é um som qualquer que se perde no ar. É um nome que tem peso no céu, autoridade na terra e domínio absoluto sobre todo o inferno. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11, declara com poder: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome não é um enfeite, é uma chave mestra que abre as portas do reino e derruba toda barreira espiritual. Quando você pronuncia o nome de Jesus com fé, não está usando uma fórmula mágica. Está invocando a autoridade daquele que venceu a morte, que despojou as trevas e que reina para sempre. Usar seu nome corretamente é alinhar-se com seu caráter, com sua missão e com sua vontade. Orar em nome de Jesus não significa apenas adicionar essas palavras ao final de uma oração, mas sim se apresentar diante do Pai com a mesma autoridade e respaldo que o próprio Filho teria. Existe uma grande diferença entre mencionar seu nome e orar em seu nome. Mencioná-lo sem fé é como ter a chave na mão e não girá-la, mas pronunciá-lo a partir de um coração rendido, crendo e entendendo quem ele é colocar em movimento as forças do céu a seu favor. Nesse momento, os anjos se ativam, os demônios recuam e as circunstâncias começam a se alinhar com a vontade divina. Cada vez que você invoca seu nome com reverência, o céu presta atenção.
Não porque Deus não te ouviria de outra forma, mas porque o nome de Jesus é o selo de legitimidade no mundo espiritual. É a confirmação de que você vem sob uma aliança eterna, selada com sangue, que te dá acesso direto ao trono da graça. Seu nome não representa apenas sua pessoa, mas tudo o que ele é. Quando você diz Jesus, está dizendo Salvador, Curador, Protetor, Provisão, Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cada título, cada atributo, cada vitória que ele conquistou está contida nesse nome. Por isso, quando você ora em seu nome, não está apenas pedindo algo. Está declarando que esse algo está sob sua autoridade e controle. O nome de Jesus tem autoridade sobre toda força espiritual e física. Não importa se a tempestade que você enfrenta é emocional, física, financeira ou espiritual. Quando esse nome é proclamado com fé, as correntes começam a se romper. Não há enfermidade que não possa ser curada. Não há espírito de opressão que possa resistir. Não há circunstância que permaneça a mesma depois que o nome de Jesus é pronunciado com autoridade. Mas esse poder não é para ser usado de forma leviana ou egoísta. Orar em nome de Jesus é orar com o coração dele, buscando o que ele buscaria, desejando o que ele desejaria. É deixar de lado os próprios caprichos para abraçar sua perfeita vontade. Quando você faz isso, sua oração não apenas tem poder, ela tem respaldo eterno. Lembre-se, o inimigo conhece esse nome e por isso treme quando o ouve nos lábios de alguém que crê. As trevas sabem que esse nome representa a derrota que jamais poderão reverter. Por isso, quando sentir que a batalha está intensa, não hesite em proclamá-lo com autoridade. Faça isso no seu quarto, durante a oração, em um momento de adoração ou até mesmo em um sussurro desesperado. Porque não é o volume que importa, mas a fé com que você diz. Hoje, eu quero que você entenda que toda vez que pronuncia Jesus com reverência e convicção, você não está falando ao vento, está tocando a frequência mais alta do céu. É como soar um alarme santo que move os recursos do reino na sua direção. É o lembrete constante de que você não está sozinho, de que tem um respaldo que supera qualquer ameaça e de que sua causa está nas mãos do Rei Eterno. O nome de Jesus não é apenas uma palavra, é uma chave mestra que abre todas as portas do céu. Use-o com reverência, com fé e com gratidão. Não o deixe como um adorno no final das suas orações. Faça dele o fundamento de cada petição e cada clamor. E quando fizer isso, observe como tudo ao seu redor começa a mudar. Porque nesse nome estão concentrados o amor, o poder e a glória daquele que prometeu te responder mais rápido do que você imagina. Número 7. O plano celestial para a sua vida extraordinária. Deus não improvisa com você. Antes que seus olhos vissem a luz, antes que seu primeiro fôlego enchesse seus pulmões, já existia um plano celestial traçado para a sua vida. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, afirma com voz eterna: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que você não é fruto do acaso, nem um acidente do destino. Você é o resultado de um projeto minucioso, feito pelas mãos do Criador, com cada detalhe pensado para te conduzir a uma vida extraordinária nele. Cada oração que você eleva é como consultar um mapa. Quando você clama, está na verdade perguntando a Deus qual é o próximo passo. E Ele, que conhece cada curva do caminho, responde guiando você na direção certa. Talvez nem sempre mostre todo o trajeto, mas assegura a direção certa para o momento presente. Assim, suas petições não são respondidas apenas com base no que você deseja agora, mas no que é necessário para te levar ao destino que Ele preparou. Os obstáculos que você enfrenta não são sinais de que está fora do plano. Muitas vezes são parte essencial dele. Deus não envia provas para te destruir, mas para te moldar.
como um arquiteto que reforça os alicerces antes de construir um edifício alto. Ele permite desafios para que sua fé possa sustentar as alturas que virão. Aquilo que hoje parece um atraso ou uma interrupção, amanhã será revelado como uma preparação para algo maior do que você imaginava. O seu destino não é um lugar ao qual você chega por acaso. É um plano divino que vai se revelando passo a passo. Cada experiência, tanto as que fizeram você sorrir, quanto as que fizeram você chorar, é um fio no bordado do seu propósito. Quando você olha um bordado pelo avesso, vê fios embolados, cores misturadas sem ordem aparente, mas quando vira, descobre um desenho perfeito. Assim trabalha Deus. Enquanto você vê caos, Ele está criando uma obra-prima. As respostas que parecem lentas estão, na verdade, perfeitamente sincronizadas com o seu destino profético. Existem bênçãos que não podem ser entregues antes da hora, porque você ainda não tem as ferramentas para administrá-las. Deus é um Pai que não apenas dá o que você pede, Ele te prepara para que você possa sustentar e multiplicar. Se Ele espera, é porque está construindo algo maior do que aquilo que você pediu. Saber que você tem um destino desenhado por Deus muda completamente a forma como você encara a vida. Você deixa de ver os problemas como inimigos e passa a vê-los como treinadores que fortalecem o seu caráter. Você deixa de se impacientar na espera, porque entende que cada dia te aproxima mais do cumprimento daquilo que Deus falou a seu respeito. E, acima de tudo, você para de se comparar com os outros, porque compreende que o seu mapa é único e o caminho dos outros não é o seu. Quando você ora, lembre-se de que está conversando com o autor da sua história. Ele sabe onde você está, sabe para onde está indo e conhece o melhor caminho para te levar até lá. Mesmo quando você não vê, Ele está movendo peças, abrindo portas, fechando caminhos perigosos e guiando seus passos. Nada do que você enfrenta é inútil. Tudo está sendo usado para te conduzir ao lugar exato onde a glória dele se manifestará na sua vida. Hoje, Deus quer te lembrar de algo. Cada oração sua é uma pergunta sobre o caminho, e Ele conhece cada curva, cada subida, cada vale e cada cume que te levarão ao seu destino glorioso. Não se desespere se ainda não consegue ver o fim do trajeto, porque aquele que te guia nunca erra. Confie que o mapa dele não tem falhas, que o tempo dele nunca atrasa e que os pensamentos dele a seu respeito são mais altos que os seus. Caminhe com a segurança de que você está nas mãos do arquiteto perfeito. Mesmo quando a paisagem parecer confusa, o seu destino continua em construção sob o olhar amoroso do Criador. E quando você chegar ao ponto que ele marcou no plano, entenderá que cada passo, cada espera e cada lágrima foram parte de uma jornada cuidadosamente planejada para te levar a algo belo, eterno e preparado exclusivamente para você. Número 8. Quando Deus transforma o chumbo da sua alma em ouro puro. A oração não é apenas a ponte que conecta o seu coração ao céu, é também a oficina onde Deus molda cada fibra do seu ser. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, revela isso com uma beleza indescritível. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso significa que toda vez que você entra em comunhão com Ele, algo dentro de você começa a mudar, mesmo que você não perceba imediatamente. Quando você ora, não está apenas pedindo para que as circunstâncias mudem, está permitindo que Deus mude você. E essa é a obra mais profunda e duradoura, porque um milagre externo pode transformar um momento, mas um milagre interno transforma toda uma vida. Deus sabe que para sustentar as bênçãos que Ele tem para você, primeiro é necessário trabalhar no seu caráter, fortalecer suas raízes, alinhar seu coração ao dele. O tempo de espera,
que tantas vezes desespera, é, na verdade, o laboratório divino onde o Espírito Santo realiza a alquimia mais valiosa, transformar o chumbo da sua alma em ouro puro. Talvez hoje você sinta que existem áreas da sua vida pesadas, cheias de medo, orgulho ou insegurança. Mas nas mãos do Mestre, essas mesmas áreas se tornam matéria-prima para uma obra de glória. Ele não desperdiça nada. Cada fraqueza se transforma em força, cada ferida em um canal de compaixão, cada queda em um degrau rumo à maturidade. A transformação espiritual é gradual, mas constante. Não se trata de uma mudança brusca que apaga tudo num instante, mas de um processo onde cada oração, cada momento de adoração, cada lágrima derramada diante dele vai lapidando sua vida. É como o trabalho do ourives, que não tem pressa, que entende que o fogo precisa da temperatura exata para refinar o ouro sem destruí-lo. Assim age o Espírito Santo em você, purificando suas intenções, limpando o que atrapalha e acendendo um brilho que só a comunhão com Deus pode produzir. Enquanto você espera por uma resposta, Deus está preparando um vaso digno de suas bênçãos. Porque se você recebesse muito cedo o que pediu, isso poderia te quebrar em vez de te abençoar. Mas quando a obra interior estiver pronta, aquilo que vier não será apenas um presente, será uma plataforma para que a glória dele se expanda por meio da sua vida. Por isso, não se desespere na espera. Essa temporada é a oficina secreta onde o oleiro trabalha com amor cada detalhe do vaso que ele está formando. Os defeitos de caráter que hoje te envergonham podem se tornar amanhã testemunhos que inspiram outros. Sua paciência nascida da espera, sua fé forjada na incerteza, seu amor fortalecido pelo perdão, tudo isso faz parte da metamorfose que Deus está realizando. Quando você olhar para trás, perceberá que a maior bênção não foi apenas o que você recebeu, mas em quem você se tornou durante o processo. E é que a glória de Deus em nós se intensifica a cada encontro íntimo em oração. Quanto mais tempo você passa contemplando sua presença, mais você se parece com Ele. É como um espelho que reflete aquilo que está à sua frente. Se você olha para o mundo, sua vida refletirá confusão e medo. Se você olha para Cristo, sua vida refletirá paz, firmeza e luz. Não se trata de imitá-lo de forma superficial, mas de permitir que o Espírito dele seja formado no mais profundo do seu ser. Por isso, toda vez que você se ajoelhar, lembre-se, você não está perdendo tempo. Está investindo no trabalho mais importante de todos, a sua transformação. E essa obra nunca termina, porque sempre há uma nova glória para alcançar, um novo nível de amor, santidade e maturidade. Deus não quer apenas que você seja um recipiente que recebe milagres. Ele quer que você seja um milagre vivo, uma prova visível de que o seu poder continua operando neste mundo. Não se apresse pela resposta. Enquanto você espera, Deus está trabalhando em você, te transformando em alguém que não apenas recebe bênçãos, mas que se torna uma bênção para outros. E no dia em que aquilo que você pediu chegar, você vai perceber que já não é mais a mesma pessoa que fez aquela oração. E entenderá que, mais rápido do que imaginava, Deus não apenas respondeu, Ele te fez novo. Número 9. Quando o teu louvor abre janelas celestiais. A adoração genuína é muito mais do que um cântico, é o ato mais puro e profundo de conexão entre o seu espírito e o trono de Deus. É o instante em que a sua alma se sintoniza com o batimento eterno do céu. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, vemos uma imagem que revela essa realidade. E os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que há de vir. Essa adoração incessante não é apenas uma cena distante, é um convite para que você se una a essa liturgia celestial toda vez que eleva sua voz e seu coração em louvor.
Quando você adora de verdade, seu espírito cruza o limite do natural e entra na própria atmosfera do céu. É como se portais espirituais se abrissem, conectando diretamente o seu quarto, sua igreja ou qualquer lugar onde você estiver com a sala do trono. Não é exagero, é uma realidade espiritual. A adoração genuína transcende o tempo e o espaço e te coloca face a face com aquele que é santo. Nesse momento, você não está apenas interpretando uma canção. Você está falando a linguagem de uma alma apaixonada, um idioma que o céu reconhece e ao qual Deus responde com prazer. A adoração sincera não depende da qualidade técnica da música, mas da pureza do coração que a oferece. Você pode estar em silêncio, com lágrimas escorrendo, e ainda assim estar adorando com mais força do que qualquer som, porque o que o céu recebe não é o tom da sua voz, mas a intenção do seu espírito. Quando você entra em adoração, se une a um coro que não parou de cantar desde antes da criação do mundo. É a liturgia eterna que proclama a santidade de Deus sem cessar. E o mais maravilhoso é que cada vez que você se une a esse cântico, seu espírito se alinha com a vontade do Pai. E quando isso acontece, suas orações fluem com mais poder, porque já não são apenas pedidos, são expressões que brotam do próprio coração de Deus por meio de você. A adoração quebra barreiras que muitas vezes os pedidos por si só não conseguem romper. Existem correntes que se soltam não porque você insistiu ao pedir, mas porque adorou com entrega. Na adoração, seu foco muda da necessidade para a grandeza daquele que pode supri-la. E quando seus olhos se enchem dele, as preocupações se tornam pequenas e sua fé cresce de maneira sobrenatural. Não é por acaso que muitas respostas divinas se aceleram quando você decide adorar em meio à dificuldade. Não porque a adoração seja uma moeda de troca, mas porque ao adorar, você se posiciona no lugar certo, debaixo do governo e da autoridade do rei. É aí que as coisas começam a se mover, não apenas na terra, mas nas dimensões espirituais que você não vê. Cada momento de louvor genuíno ressoa nas cortes celestiais. Os anjos se unem, o ambiente espiritual muda e a presença de Deus se manifesta. E quando sua presença se manifesta, nada permanece igual. As cargas são levantadas, a paz invade, a esperança renasce e a alegria se acende mesmo em meio à tempestade. Quando você adora, Deus não resiste em se aproximar. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que, no instante em que sua adoração se eleva, a presença dele se estabelece ali mesmo. E quando o rei entra na sala, tudo muda. O impossível começa a se abrir, o que estava trancado se desbloqueia e o que parecia perdido é restaurado. Por isso, da próxima vez que for orar, não limite seu tempo com Deus a uma lista de pedidos. Separe um momento para adorá-lo simplesmente por quem Ele é, mesmo que você ainda não veja a resposta. Não se concentre no que está faltando, mas sim na sua glória, no seu poder e no seu amor imutável. Nesse lugar de adoração, seu coração vai se expandir, sua fé será fortalecida e suas orações ganharão uma força que nasce do próprio céu. Quando seu coração se eleva em adoração sincera, você não está sozinho no seu quarto. Você está unindo sua voz ao coro eterno que nunca deixa de louvar a Deus. E a partir desse lugar, onde céu e terra se tocam, tudo é possível. Adore, e você verá como os portais celestiais se abrirão para deixar entrar a resposta de Deus mais rápido do que você imagina. Número 10. O canal direto para emergências da alma. Há momentos na vida em que você não pode esperar pelo tempo perfeito que imaginava. Momentos em que a situação parece te sufocar, o perigo é iminente, a pressão é insuportável e sua alma precisa de uma resposta agora. Nesses instantes, o céu tem um protocolo especial, o protocolo celestial de pedidos urgentes. Daniel capítulo 10, versículo 12, nos dá um vislumbre dessa dinâmica. Então me disse, não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Antes mesmo de Daniel terminar seu jejum e oração, o céu já havia despachado a resposta. Isso nos revela que a urgência genuína, quando nasce de um coração que busca a Deus com fé e não do pânico da carne, move imediatamente o coração do Pai. Não se trata de manipulá-lo com dramatismo, mas de se apresentar com um clamor que vem do profundo do espírito, livre de orgulho, cheio de humildade e convicção. É o que poderíamos chamar de desespero santificado. Não é ansiedade vazia. É um fogo santo que reconhece que só Deus pode intervir e que não existe plano B. Nesse tipo de oração, o tempo parece comprimido. Há ocasiões em que, mesmo antes de terminar de expressar a necessidade, você sente a paz te invadir, porque a resposta já começou a se mover na sua direção. A Bíblia mostra exemplos em que Deus responde com imediatismo. Pedro, ao afundar nas águas, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão. O cego Bartimeu gritou no meio da multidão, e Jesus parou. Assim é o coração do nosso Deus quando houve um clamor urgente e sincero. Nas emergências espirituais, o protocolo é claro. Humilhe-se diante dele, reconheça sua total dependência, expresse-se com honestidade e faça isso com a fé de que ele pode agir agora. Você não precisa de discursos longos, precisa de um coração focado. Às vezes, uma única frase, dita com a fé de quem sabe que Deus ouve, abre mais portas do que uma oração elaborada sem convicção. As lágrimas têm um papel especial nesses momentos. Não porque as lágrimas em si tenham poder, mas porque são a evidência física de um coração quebrantado. O Salmo diz que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre. Isso significa que nenhuma lágrima sincera se perde no pó. Em uma urgência, essas lágrimas são como cartas seladas que chegam direto à sala do trono, acompanhando suas palavras com o testemunho silencioso da sua entrega. Em crises extremas, Deus frequentemente responde com medidas extraordinárias. Não porque ele mude de caráter, mas porque ele mesmo determinou que está perto dos que têm o coração quebrantado. Quando tudo parece desabar, o céu libera recursos que talvez você não veria em tempos de calmaria. Anjos enviados, proteção invisível, portas que se abrem de repente, soluções que você jamais teria imaginado. A chave está em diferenciar o desespero carnal do desespero santo. O primeiro nasce do medo sem direção, corre para todos os lados menos para Deus e gera confusão. O segundo nasce da certeza de que não há outro lugar para correr e vai direto para os braços do Pai. Esse é o tipo de clamor que interrompe qualquer fila de espera no céu, que ultrapassa protocolos de tempo, que recebe prioridade porque carrega fé pura. E quero que você entenda algo. Quando a sua necessidade é urgente e seu coração clama com essa mistura de humildade e certeza, você não está numa fila de espera no céu. Sua oração é apresentada diretamente diante do trono, sem demora, como uma ligação de emergência que o Pai atende imediatamente. Ele não diz, volte mais tarde, porque seu amor não tem horário de expediente nem agenda lotada. Portanto, quando a vida te encurralar e parecer que não há mais tempo, não hesite em ativar esse protocolo celestial. Não faça isso com medo, faça com fé. Não faça tentando convencer a Deus, faça confiando que Ele já está atento e pronto para responder. Eleve o seu clamor, deixe que suas lágrimas contem sua história e se apresente sabendo que o ouvido dele está inclinado para você, porque quando o céu reconhece uma urgência santa, a resposta não caminha, ela voa até você. E talvez, mais rápido do que você imagina, você sinta o alívio, veja a porta se abrir ou descubra que o impossível já começou a acontecer. Nesse momento, você entenderá que seu clamor não se perdeu no ar.
Ele atravessou todos os obstáculos e chegou direto ao coração paternal de Deus. Número 11. Reescrevendo o DNA espiritual. A sua história não começa com você, mas pode mudar com você. Herdamos muito mais do que traços físicos ou costumes familiares. Também recebemos um legado espiritual, um DNA invisível que carrega bênçãos e, em alguns casos, maldições transmitidas ao longo de gerações. Êxodo capítulo 34, versículo 7, fala de um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, enquanto Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nos lembra que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Isso significa que, embora possamos nascer com certas cargas espirituais, também temos autoridade em Cristo para quebrá-las e começar uma nova herança para os que virão depois de nós. Existem padrões que se repetem nas famílias: vícios, fracassos, divisões, pobreza, doenças, incredulidade, ira descontrolada. Talvez você os tenha visto em seus avós, em seus pais, e tema que te alcancem. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Em Cristo, você não é prisioneiro dessa herança. O sangue de Jesus não apenas perdoa seus pecados pessoais, mas tem o poder de cortar a raiz de toda maldição geracional e liberar um novo fluxo de bênção sobre você e sua descendência. Ao mesmo tempo, assim como há heranças negativas, também existem heranças gloriosas. A fé de uma avó que orava por você antes mesmo de você nascer, o exemplo de um pai que, mesmo imperfeito, plantou sementes de integridade, as palavras proféticas que Deus declarou sobre sua família. Pode ser que essas bênçãos estejam adormecidas, esperando que alguém as desperte com fé, obediência e gratidão. E esse alguém pode ser você. Cada oração genuína que você faz não fica limitada ao seu presente. É como uma carta que viaja ao passado e ao futuro, tocando gerações. Você pode interceder hoje para que Deus cure feridas que vêm de trás e, ao mesmo tempo, abrir portas espirituais para os que ainda nem nasceram. A fé pessoal tem um alcance eterno. Você não é vítima da sua herança espiritual. Você é o arquiteto do futuro espiritual da sua linhagem. Se você reconhece que existem correntes que se repetem, não as aceite como destino. Confronte-as com arrependimento e fé. O arrependimento verdadeiro é uma ferramenta poderosa. Corta o direito legal que essas amarras têm para continuar agindo em sua vida. E a fé ativa aquilo que Deus já preparou para você e para a sua família. As bênçãos geracionais também precisam ser ativadas. Não basta que existam promessas feitas aos seus pais ou avós, você precisa abraçá-las e caminhar nelas. A obediência a Deus e a gratidão pelo que Ele já fez são chaves que desbloqueiam essas bênçãos para que fluam com força renovada. Cada geração tem a oportunidade de elevar o nível espiritual da linhagem. Se os seus antepassados não conheceram a Deus, você pode ser o primeiro a abrir essa porta. Se já houve fé na sua família, você pode levá-la mais longe, mais fundo, mais frutífera. Não subestime o que uma vida entregue a Cristo pode fazer para transformar uma história familiar inteira. Esse é um trabalho que se faz de joelhos e com o coração rendido. É na intimidade com Deus que você recebe a estratégia para quebrar o que te prende e para semear o que vai multiplicar bênçãos. Às vezes, a mudança começa com decisões pequenas, mas firmes. Romper com práticas que você sabe que não agradam a Deus, perdoar de verdade, viver em santidade mesmo que outros não vivam, ensinar seus filhos a orar, declarar vida sobre o seu lar. Você não veio para perpetuar os erros dos seus pais. Você veio para ser o ponto de virada. Deus te colocou neste tempo, nesta família e nesta geração para ser um canal de mudança. Talvez você não possa mudar o que aconteceu antes de você, mas pode decidir que, a partir de você, a história será diferente. A sua fé pode curar o que estava quebrado e garantir que os que vierem depois caminhem sob céus abertos.
Então, não olhe para a sua herança com medo. Olhe com a autoridade que Deus te deu. Agradeça pelo que recebeu de bom e rompa com o que não vem dele. Declare sobre a sua vida e sua família que a linha de maldição se encerra hoje e que a partir de você se estabelece uma linha de bênção, de fé e de vitória. Porque quando você decide reescrever o DNA espiritual da sua linhagem com a tinta da fé e o sangue de Cristo, você não está apenas mudando a sua vida, está marcando um antes e um depois na história eterna da sua família. E o que você semear hoje em oração e obediência florescerá mais rápido do que imagina, para a glória de Deus e como testemunho às gerações. Número 12. Lendo o relógio celestial das bênçãos. No céu não há pressa nem atrasos. O tempo de Deus não se mede com segundos, minutos ou horas, mas com eternidades e propósitos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, afirma com precisão profética: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que a sua vida, suas orações, seus processos e suas respostas estão marcados por um relógio celestial que nunca se adianta nem se atrasa. Deus opera segundo calendários e ciclos que transcendem a lógica humana. Assim como a natureza tem estações para semear, crescer, colher e descansar, a sua vida espiritual também se move em ritmos divinos. Há momentos para iniciar projetos, outros para fortalecer o que já foi plantado, e também temporadas de descanso, onde ele trabalha em silêncio no que você ainda não consegue ver. Aprender a discernir essas estações não apenas evita frustrações, mas também multiplica a eficácia das suas orações. Quando você entende o tempo de Deus, para de insistir em colher quando é tempo de plantar. Para de achar que o silêncio divino é rejeição e começa a vê-lo como a pausa exata que prepara a resposta perfeita. Muitas vezes, quando Deus parece calado, na verdade ele está alinhando peças invisíveis, movendo corações, preparando cenários para que quando a resposta chegar, ela tenha um impacto máximo. Existem estações espirituais que precisamos reconhecer e aproveitar. Na primavera da sua fé, Deus te convida a semear sem medo. No verão, a regar com perseverança. No outono, a colher os frutos com gratidão. E no inverno, a descansar e se fortalecer para o que virá. Se você tentar forçar uma colheita no inverno, tudo o que conseguirá será esgotar suas forças e danificar o solo. Por isso, paciência não é passividade, é cooperação com o cronômetro divino. Às vezes pensamos que receber rápido é sempre melhor, mas a verdade é que forçar uma resposta fora do tempo pode resultar em uma bênção imperfeita. Peça a Deus não apenas o que você deseja, mas que Ele te dê no momento exato em que isso será uma bênção plena e não um peso. Lembre-se, o que chega antes da hora pode se quebrar, e o que chega tarde pode perder seu valor. Mas o que chega no tempo de Deus sempre chega completo. A oração, quando se alinha com o relógio celestial, é mais do que pedir. É sincronizar o coração com o ritmo daquele que vê o fim desde o começo. É dizer: Senhor, não quero apenas isso. Quero que seja no teu tempo, porque confio que o teu tempo é perfeito. Essa confiança transforma a ansiedade em paz e a impaciência em expectativa. Mesmo os tempos de silêncio fazem parte da resposta. São o solo onde germinam as sementes que você plantou em oração. Nesses silêncios, Deus trabalha em você tanto quanto na situação. Ele te molda, te fortalece, te ensina a depender mais da voz dele do que dos seus sentidos. E quando a hora marcada chega, tudo se acelera. Portas que estavam fechadas se abrem de repente. Oportunidades antes impossíveis se concretizam. E aquilo que você esperava há tanto tempo se transforma em testemunho. Por isso, não se desespere se ainda não vê movimento. Pode ser que você esteja na etapa de preparação, no minuto anterior ao cumprimento. Um agricultor não se angustia por não ver brotos no dia seguinte à semeadura. Ele sabe que a semente está trabalhando debaixo da terra. Assim também, a promessa de Deus está viva, mesmo que você ainda não a veja.
O relógio de Deus não marca segundos, marca eternidades. Não se trata de quanto tempo demora para você, mas de quanto isso está sendo aperfeiçoado para que, quando chegar, nada nem ninguém possa impedir que você desfrute e aproveite. A paciência, nesse contexto, não é resignação. É a fé que sustenta sua expectativa até que o calendário de Deus e a sua necessidade se encontrem no ponto exato. Quando você aprende a sincronizar seu coração com o tempo de Deus, para de lutar contra as estações e começa a fluir com elas. Você deixa de pedir apenas o que quer e passa a pedir sabedoria para receber quando estiver pronto. E nesse ponto, cada momento da sua vida se torna um momento perfeito para receber o melhor dele. Por isso confie. Se ainda não aconteceu, não é porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está preparando para que chegue no segundo exato em que a sua glória e a sua bênção se encontrem. E quando esse relógio celestial marcar a hora, tudo vai se mover mais rápido do que você imagina. Número 13. A cirurgia da alma que libera milagres. O perdão genuíno é o remédio mais poderoso que Deus disponibilizou para a alma ferida. Não há ferida tão profunda que sua graça não possa tocar, nem rancor tão enraizado que seu amor não possa dissolver. Jesus disse isso com uma clareza que não deixa espaço para mal-entendidos em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso não é apenas uma instrução moral, é uma lei espiritual. O fluxo do perdão que recebemos está diretamente ligado ao fluxo do perdão que liberamos. Quando você guarda ressentimento, não carrega apenas a dor do passado. Você levanta um muro invisível que impede que as bênçãos de Deus fluam livremente até você. Muitas orações parecem não ter resposta porque o rancor se tornou uma barreira no espírito. Não é que Deus não queira responder, é que o seu coração precisa ser liberto para poder receber. O perdão é essa cirurgia divina que remove a infecção da alma, interrompe o avanço do veneno e permite que a vida de Deus volte a circular com liberdade. Perdoar não significa justificar o mal que te fizeram, nem minimizar a dor que você sofreu. Perdoar é abrir mão do direito de vingança e entregar essa causa ao justo juiz. É dizer a Deus: cuida disso, Senhor. Eu me liberto. O perdão genuíno não absolve o mal, mas quebra o poder destrutivo que esse mal tem sobre sua vida. É como remover um espinho envenenado. A dor pode durar um instante, mas a cura que vem depois é libertadora. Perdoar, na verdade, é mais benéfico para você do que para quem te ofendeu. Muitos pensam que, ao perdoar, estão fazendo um favor ao outro. Mas no reino de Deus, o verdadeiro favorecido é você. O ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Ele te consome lentamente, rouba sua paz, enfraquece sua fé e seca sua alegria. Por outro lado, quando você perdoa, o peso cai, o ar volta aos seus pulmões e a luz volta à sua alma. O perdão verdadeiro não é apenas um ato emocional, é uma decisão espiritual sustentada pela graça de Deus. E quando você dá esse passo, algo sobrenatural se ativa. Correntes invisíveis se rompem, amarras antigas caem e um novo nível de liberdade começa a se manifestar. Já vi situações que pareciam impossíveis mudarem radicalmente após um ato sincero de perdão. Portas fechadas há anos se abrem, relacionamentos destruídos se reconciliam e corações endurecidos são tocados pela presença de Deus. Cada ato de perdão é um milagre em si, mas também é uma semente que gera mais milagres. Quando você perdoa, não está apenas limpando seu coração, está semeando misericórdia no campo espiritual, e essa misericórdia voltará até você multiplicada. O próprio Jesus ensinou que com a medida que usamos, seremos medidos. Se você distribui perdão em abundância, receberá perdão e graça em abundância.
O perdão completo restaura sua conexão íntima com Deus. O rancor interfere na oração porque ocupa o espaço onde deveria habitar a paz. Mas quando você libera a ofensa, sente que suas orações fluem com mais liberdade, como se a linha estivesse desobstruída. O Espírito Santo passa a se mover sem impedimentos, e você ouve sua voz com mais clareza. Às vezes, perdoar é um processo, não um momento. Pode ser que você precise decidir hoje e reafirmar amanhã, até que a dor perca sua força. E está tudo bem. Deus não espera a perfeição instantânea, mas um coração disposto. Ele mesmo te dará a força para completar essa obra em você. Se hoje você está clamando por respostas de Deus e parece que o céu está em silêncio, pergunte-se se há algo que você precisa liberar. Não para justificar o mal que te fizeram, mas para libertar sua alma do peso que a mantém presa. O perdão é uma chave mestra. Abre as portas da paz interior e desbloqueia os tesouros que Deus já preparou para você. Quando você perdoa de coração, não apenas cura sua alma, você libera o poder de Deus para curar tudo o que o rancor havia contaminado. E muitas vezes você descobrirá que a resposta que esperava há tanto tempo chega mais rápido depois do perdão, porque já não há nada bloqueando o canal entre seu coração e o céu. O perdão é a cirurgia da alma que libera milagres. E hoje, Deus quer que você receba essa cura para que nada te impeça de viver na plenitude da sua bênção. Número 14. Onde o fogo divino forja diamantes eternos. As provações que você enfrenta não são acidentes nem castigos arbitrários. Elas fazem parte de um laboratório divino onde a sua fé, o seu caráter e a sua confiança em Deus são refinados com precisão. Jó entendeu isso quando disse no capítulo 23, versículo 10. Mas ele conhece o meu caminho, se me provasse, sairia como o ouro. O fogo da provação não vem para te consumir, mas para te purificar. O que o calor queima não é a sua essência, mas as impurezas que te impedem de refletir plenamente a glória de Deus. Deus permite dificuldades não para te destruir, mas para te formar. Assim como um ferreiro coloca o metal no fogo para dar forma e resistência, o Senhor usa os momentos difíceis para fortalecer a tua fé e te preparar para cargas e bênçãos maiores. Não há diamante que brilhe sem pressão, e não há fé que cresça sem oposição. Cada lágrima derramada na presença dele faz parte do processo de polimento que te tornará mais forte, mais sensível à sua voz e mais útil para o seu propósito. Cada provação superada abre a porta para uma bênção maior. É como se cada vitória na fé fosse um degrau rumo a uma plataforma mais elevada, de onde Deus pode derramar mais sobre a tua vida. Por isso, aquilo que hoje parece um obstáculo pode, na verdade, ser o treinamento que te capacita para aquilo que você tem pedido. Se você pede grandes coisas a Deus, também deve esperar grandes provações, pois Ele quer ter certeza de que você será capaz de sustentar o que Ele vai te entregar. O sofrimento com propósito produz uma glória que transcende a dor. Paulo dizia que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Quando você atravessa uma prova agarrado à promessa, não sai apenas com uma resposta. Sai com um testemunho que pode acender a fé de outros. E esse testemunho é mais poderoso que qualquer argumento, porque carrega a marca do fogo e a evidência da vitória. As provações revelam a verdadeira profundidade da tua fé. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas é no vale que se testa a autenticidade da confiança. É ali que você descobre se crê em Deus apenas pelo que Ele faz ou por quem Ele é. E é nesse solo que a tua adoração se torna mais pura e mais preciosa para Ele. Deus nunca permite mais do que você pode suportar com a ajuda dEle. Às vezes você pensa que a carga é pesada demais, mas isso é porque está olhando apenas com suas próprias forças.
Se você levantar os olhos e lembrar que não está carregando sozinho, sentirá o peso se aliviar. Ele sempre provê uma saída, uma força renovada ou um descanso estratégico para que você não se quebre. As vitórias nas provações pequenas são o treino para os grandes desafios. Assim como um atleta não compete sem antes ter treinado, Deus te leva passo a passo, batalha por batalha, para que a tua resistência cresça. E quando olhar para trás, verá que o que hoje enfrenta é algo que antes teria te derrubado, mas agora você permanece firme, porque foi fortalecido nas provações passadas. O testemunho nascido do sofrimento é o mais poderoso para abençoar os outros. Quando alguém ouve que você saiu do fogo sem cheiro de fumaça, a fé dessa pessoa se levanta. E isso faz parte do propósito, que o teu processo não apenas te transforme, mas também inspire outros a confiar. Quando o fogo da provação te cercar, não temas, você não está sozinho nas chamas. Assim como ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus está contigo agora, te protegendo daquilo que poderia te consumir e usando o calor para libertar o que estava preso. Cada dor pode se transformar em poder, cada lágrima em uma pérola de sabedoria, cada cicatriz em uma estrela que brilhará para a glória dele. Se hoje você está atravessando esse laboratório alquímico da prova divina, lembre-se de que esse não é um lugar permanente, é um processo. O fogo não durará para sempre, mas o ouro que sairá dali será eterno. Confie que o que agora é luta se tornará vitória, e o que hoje é quebrantamento será amanhã a fortaleza que sustentará outros. Porque nas mãos do Mestre, nenhuma provação é inútil e nenhuma lágrima é desperdiçada. Número 15. O rio de amor que nunca se esgota nem se condiciona. O amor de Deus é a origem, a corrente e o destino de tudo o que Ele faz por você. É a fonte da qual brotam suas respostas, a raiz que sustenta cada promessa e a atmosfera na qual a sua alma sempre pode respirar sem medo. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Resume assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Antes que você soubesse pronunciar o seu nome, antes mesmo de fazer a primeira oração, Ele já te amava com um amor eterno que não se esgota nem muda. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Não pode aumentá-lo com seus acertos, nem diminuí-lo com seus erros, porque não depende do seu desempenho, mas da própria natureza dele. Ele é amor. Assim como o sol não deixa de brilhar porque uma nuvem o cobre, o amor dele não deixa de fluir, mesmo quando a sua vida passa por sombras. Esse amor é o ponto de partida de toda oração respondida. Não é que Deus decida te amar quando você ora. É que Ele ouve e responde porque já te ama por completo. Cada vez que você ora, não faz isso com a incerteza de saber se Deus vai se inclinar para você, mas com a certeza de que o ouvido dele está sempre atento. Ele responde não apenas à sua necessidade, mas ao profundo desejo do seu coração de te abençoar. O amor de Deus é tão vasto que mesmo quando a resposta é diferente do que você pediu, ela ainda é perfeita, porque vem de um amor que enxerga além do que você pode imaginar. Conhecer profundamente esse amor transforma a maneira como você ora. Você já não clama como quem implora por migalhas, mas como um filho que sabe que a mesa do pai está sempre posta para ele. Você já não duvida se suas palavras chegarão ao céu, porque entende que vive no coração daquele que sustenta o universo. E quando você ora assim, seus pedidos começam a se alinhar ao coração dele, porque o amor dele molda os seus desejos. O amor incondicional de Deus é refúgio na tempestade e celebração na vitória. É um abraço que acalma a alma nas noites mais escuras e um sorriso que ilumina os dias mais brilhantes. É um rio que nunca deixa de fluir, levando vida a cada área seca do seu ser. Não importa o quão forte sopre o vento ou o quão alta seja a maré, o amor dele é a âncora que garante que você nunca estará só. Quando você entende que tudo o que Deus faz flui do seu amor, a sua confiança se multiplica.
Você já não teme o silêncio porque sabe que mesmo nesse silêncio Ele te ama e está agindo. Já não duvida do tempo porque o amor dele é tão sábio que nunca chega atrasado e tão cuidadoso que jamais se adianta. E quando a resposta chega, você a reconhece não apenas como uma bênção, mas como uma manifestação tangível desse amor eterno. Esse amor não tem fronteiras nem data de validade. Ele te envolve quando você ora e quando se cala, quando acerta e quando erra, quando corre para ele e quando mal consegue se arrastar. Não há momento em que o amor dele pare, e isso significa que não há momento em que o cuidado dele por você diminua. Cada oração sua é respondida a partir de um oceano infinito de ternura e poder. Por isso, não ore para conquistar o amor dele. Ore com a segurança de que você já o possui em plenitude. Quando seus joelhos tocarem o chão, faça isso sabendo que o céu já se inclinou até você. E quando a sua voz falhar, lembre-se de que o amor dele é mais forte do que qualquer argumento e mais constante do que qualquer circunstância. Tudo o que Deus é, tudo o que ele tem e tudo o que ele pode fazer flui do rio infinito do seu amor por você. É esse amor que garante que quando você pede com fé e clama com o coração, a resposta dele virá mais rápido do que você imagina. Porque para quem ama sem condições, nenhuma distância é longa demais e nenhum tempo é demorado demais para te alcançar. E assim, envolto nesse amor, você pode viver, orar e esperar com a certeza de que a resposta dele sempre chegará, perfeita e no tempo certo. Você chegou ao final desta jornada extraordinária pelos mistérios da oração e da fé. Neste momento, o seu coração já não é o mesmo que iniciou essa reflexão. Agora, você entende que cada oração sua gera uma resposta imediata no céu, que a sua fé é a ponte entre o visível e o eterno, e que o amor incondicional de Deus é a fonte de todas as suas bênçãos. Você descobriu que não ora sozinho, mas acompanhado por Jesus como seu advogado divino, e que cada momento de espera é preparação para algo extraordinário. Lembre-se, Deus não está esperando que você seja perfeito para te responder. Ele está esperando que você seja autêntico. Seu coração contrito, sua fé genuína, sua adoração sincera são as chaves que você já tem em suas mãos. Que cada oração sua seja agora um encontro íntimo com o Deus que te ama infinitamente e que já tem preparada a resposta perfeita para cada necessidade do seu coração.